Bom, era para ter alunos aqui, mas sexta-feira eu entendo. Alunos fujões. Bom, se alguém ver esse vídeo depois, essa seria a primeira monitoria da frente B de matemática. Eu ia começar me apresentando. Eu sou a Bianca. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Compartilhar. Beleza. Então, eu sou a Bianca. Se precisarem entrar em contato comigo, esse é o meu WhatsApp. 982. Nossa, gente, não lembro meu número. Ou podem me mandar um e-mail nesse biancagronerque@gmail.com. Bom, a minha apresentação ia começar com eu falando que eu sou do Espírito Santo. Não sei se está apresentando a tela ainda. Bom, não sou muito acostumada a apresentar coisas, então vai ter uns erros técnicos de vez em quando, mas a gente segue. Bom, eu ia começar a minha apresentação falando com vocês que a gente está aqui em São Carlos e eu venho do interior do Espírito Santo, de uma cidade chamada São Gabriel da Palha, bem aqui, pertinho da praia. Eu fiz a minha graduação em Engenharia de Materiais na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, mais ou menos aqui, pertinho de BH. E eu vou acompanhar vocês na monitoria de matemática da frente B. Eu espero que vocês estudem bastante, que tenham algumas dúvidas para a gente ter trabalho pela frente. Bom, eu separei umas questões que eu acho que o José vai colocar para vocês no Classroom, uma lista, que é essa lista aqui. Na lista, na verdade, tem mais questões do que só dessa aula. Eu dei uma confundida, eu achei que vocês já teriam visto outras coisas também. Mas aí, então hoje eu vou resolver aqui com vocês algumas que são as que são referentes a essas primeiras aulas que o José já passou para vocês. E o restante a gente resolve mais para frente. Bom, começando aqui pela questão 1, eu vou resolver dessa forma. Tirar um print, botar ali na minha captura de tela e a gente vai desenhando aqui em cima. Então, primeira questão caiu no vestibular da Mackenzie no ano passado. Na figura, CE é paralela a BA, a medida do ângulo BCD é igual a 140, então, cadê? BCD 140. E a medida do ângulo BAC é de 75, BAC. Então, os ângulos x, y e z medem respectivamente. Então, beleza. Primeiras coisas que a gente consegue reparar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui nessa figura. O quê? A gente tem um ângulo de 140, que ele faz parte aqui de um ângulo raso juntamente com esse outro ângulo. Se eles se complementam, se eles se suplementam para gerar um ângulo raso, isso significa que esse ângulo aqui a gente chama de A. Então, A mais 140 é igual a 180 graus. E tem mais outras coisas que a gente consegue observar, né? Por exemplo, o A, o 75 e o X fazem parte de um triângulo.
E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 também. Então, a gente consegue determinar o x dessa forma, colocando x mais a mais 75 graus é igual a 180 graus. Poxa, aqui eu esqueci de calcular, né? Dessa relação, a gente obtém que o A é igual a 180, passando 140 para o outro lado, subtraindo, menos 140, que o A é 40 graus. Quando a gente substitui aqui, o resultado é que x é igual a 180 menos 75 menos 40. Eu vou agilizar e calcular aqui na calculadora pra gente. Mas vocês resolvam na mão, porque é bom para treinar, gente. X, então, é 65 graus. Ótimo, a gente já tem primeira parte da resposta. Só com essa aqui, a gente já consegue eliminar aqui, ó, duas alternativas, em que o x não é 65 graus. Agora, para a próxima parte, a gente precisa descobrir o y e o z. Opa, mas o y e o z, eles são opostos, são ângulos opostos pelo vértice a 140. Então, significa... Opa, x não. Então, significa que se eu somar o y com o z, eles vão ser igual a 140. Ótimo. Mas e aí, o que eu faço com isso? Por enquanto, nada. Mas olha as outras relações que a gente consegue descobrir aqui. No enunciado, ele falou que CE é paralelo, CE, essa reta, é paralelo a BA. É paralelo, beleza. Então, eles estão na mesma inclinação, cortando essa reta aqui, ó. Então, se eu tenho duas retas paralelas, significa que os meus ângulos aqui são iguais. E o x a gente já descobriu o que é. E se eles estão do lado de duas retas paralelas, cortando a mesma reta, consigo determinar que o meu z é igual ao x, que é igual a 65. Excelente! Então, a gente até conseguiria cortar aqui as duas questões e ficaria só uma alternativa. Mas aí a gente resolve aqui também. O y, então, vai ser igual a 140 menos 65, que dá menos 65, 75, como estava ali na resposta. Beleza? Excelente. Eu vim aqui para ver se alguém tinha alguma dúvida e não tem ninguém. Ai, ai. Bom, já que ninguém não tem nenhuma dúvida, vamos para a próxima questão. Essa aqui é mais difícil. Então, a gente pula já. Vamos pular para a questão 4. A questão 3 também pega uns assuntos da próxima aula. Vamos para a questão 4. Também do vestibular da Mackenzie. Então, vamos lá. O triângulo PMN acima é isósceles, de base MN. Beleza, vocês viram na aula que o triângulo isósceles, ele tem os dois lados, fora o da base, iguais. E os ângulos que esses lados fazem com a base também são iguais. Se P, M e N são os ângulos internos do triângulo, como representados na figura, então podemos afirmar que suas medidas valem respectivamente. Ah, excelente! A gente acabou de falar aqui que eles são no triângulo isósceles, que o M é igual a N. Só que, vamos ver se a gente já conseguiria eliminar alguma alternativa. MN são os dois últimos. Então, ó, B, os dois últimos não são iguais. C, os dois últimos não são iguais.
Olha só. Quase que a gente consegue resolver, ó. Sem nem precisar fazer nenhuma conta. Só sabendo as propriedades aqui de um triângulo isósceles. Mas se você esquecer disso, você pode começar resolvendo por aqui, ó, porque ele te dá uma medida. Então, aqui, o ângulo N, ele é suplementar com 115. Então, N mais 115 é igual a 180 graus. Diminuindo aqui, a gente tem que N é igual a 65. Beleza, N é 65, que foi o que estava aqui, ó. MN. De qualquer jeito, você teria que saber, no mínimo, que N é igual a M, porque o triângulo é isósceles. Senão você não conseguiria resolver o restante da questão. Então, a gente passa para a próxima. Vamos aqui, questão 5, da UERJ. Vamos lá. Questão 5. No desenho a seguir, está ilustrado uma estrela de 3 pontas iguais, com os lados AB igual a BC, igual a CD, que é igual a DE, que é igual a EF, que é igual a FA, inscrita no triângulo equilátero ACE. Triângulo equilátero vocês viram na aula. A gente tem aqui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também a 60 graus. Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 180 dividido por 3 ângulos iguais, 60 para cada um. Se o ângulo ABC, esse ângulo aqui, é igual a 150 graus, os ângulos FAB, BCD, DEF, que são iguais, medem igualmente quanto? Beleza, ele me deu um ângulo só, que é esse aqui. E a gente tem que esse ângulo faz parte desse triângulo aqui da beiradinha, né? Aqui, 150 graus. Percebe que como esse triângulo externo, esse triângulo que engloba a estrela, é equilátero, todos os ângulos que formam aqui nas pontas, eles são iguais. Então, por exemplo, se eu der um zoom nessa parte aqui de cima, eu tenho a ponta aqui grandona, a ponta da estrela pegando aqui dentro. Esse ângulo todo a gente sabe que é 60. E esse ângulo aqui é um dos que a gente quer descobrir. Vamos chamar de alfa. Já esses dois restantes aqui, eles vão ser iguais, certo? A gente chama de beta. Porque percebe que aqui a gente está trabalhando com coisas bem simétricas. Se eu dividir esse triângulo equilátero aqui no meio, a parte de cá é exatamente o espelho da parte de cá. Então, se a gente somar isso tudo, precisa dar 60. Então, a gente tem 2 beta mais alfa é igual a 60. Beleza? E o que é beta? Beta é esse ângulo que ele forma nesse triângulozinho aqui do lado, que a gente sabe um dos ângulos. Mas esse ângulo de cima, do mesmo jeito que ele é igual a esse ângulo do lado aqui, ele também é igual ao ângulo aqui de baixo, porque todas as pontas são semelhantes. Então, aqui a gente tem 2 ângulos iguais, que são o meu beta. Então, 2 vezes o beta mais o 150, que é o ângulo que a gente conhece, é igual a 180. Aqui, a gente tem que beta é igual a 15 graus. Né?
180 menos 150, 30, dividido por 2, 15. Quando a gente substitui aqui, fica 2 vezes 15 mais alfa é igual a 60 graus. Alfa, então, vai ser igual a 60 menos 2 vezes o 15 passando para o outro lado, 30. Alfa é igual a 30 graus, que é a resposta número D, alternativa D. Então, percebe que esses 30 graus, eles vão ser iguais para todas as 3 pontas. Beleza, próxima questão. Questão 6, caiu no Enem de 2018. Beleza. Bom que vocês não estão aqui, que eu consigo treinar essas minhas habilidades. Ótimo. Vamos lá. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustra a figura. A gente já viu aqui na monitoria, como na aula, que o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais, mais uma base, e os 2 ângulos que esses lados fazem com a base são iguais. Beleza. No caso dessa figura, o quebra-cabeça é formado com triângulos retângulos isósceles. Retângulo a gente viu que tem um ângulo de 90. Por exemplo, esse triângulo cinza aqui. O meu ângulo de 90 está aqui no canto. E ele é isósceles como? Esse lado é igual a esse, e a minha base seria esse lado maior, e esse ângulo, os ângulos que cada lado formam com a base também são iguais. A mesma forma para os outros triângulos menores. Aqui a gente tem o ângulo reto, os 2 lados que são iguais e os 2 ângulos que são iguais, e assim por diante. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, que é esse pequenininho aqui, cujos catetos medem 2 centímetros. Quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é. Então, a gente precisa saber a medida disso tudo aqui. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente sabe que esse ladinho aqui é igual a 2. E ele é isósceles, então esse ladinho também é igual a 2. Beleza? E aí, o que acontece? A gente precisa ir aumentando isso, subindo conforme vai subindo o tamanho do triângulo. Nossa, eu acho que agora isso também é uma parte que vocês talvez não tenham visto. Mas talvez vocês lembrem das aulas do ensino médio, que quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar esse triângulozinho pequeno aqui. Os 2 lados são 2, né? Imagina, então, que eu tenho um quadrado de lado 2. Se eu divido esse quadrado no meio, essa parte de baixo seria esse meu triângulo, certo? E o que a gente sabe, ou devia saber em algum momento, antes do vestibular de preferência, que a diagonal no quadrado é igual a L raiz de 2, em que o L é o lado. Então, aqui, nesse nosso triângulozinho, que é a menor das peças, as medidas dos lados dele são 2, 2, e o maior aqui é 2 raiz de 2. Mas olha só, o lado maior desse nosso triângulo menor é o lado menor desse próximo triângulo, desse cinza claro. Então, os 2 lados iguais que ele vai ter vão ter essa medida de 2 raiz de 2. Esse aqui também. Ah, olha que interessante. Então,
Aqui a gente faz o mesmo processo de novo. Aqui eu tenho outra diagonal de um quadrado, que seria, né? Se eu completasse aqui, forma um quadrado. E essa é a diagonal. Quanto que valeria essa diagonal? L raiz de 2. Mas o meu L agora é isso. Então, eu tenho 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplicando as duas raízes, a gente tem 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, esse 2 sai da raiz e fica 2 vezes 2, que é igual a 4. Excelente! Então, agora a gente descobriu o valor desse lado aqui. Ah, então, mas esse 4, que é a medida do maior lado desse triângulo, é o menor lado desse outro triângulo aqui, desse cinza, que é igual desse outro lado, né? Que é isósceles. Então, a gente faz de novo para descobrir o valor desse lado aqui. Ah, mas o valor desse lado é fácil, né? L raiz de 2. Então, esse lado vai medir 4 raiz de 2. Nossa, vou ter que fazer isso de novo. Descobri que 4 raiz de 2 é a medida do lado menor desse triângulo cinza claro aqui. Qual que será que é a medida dessa diagonal? Ah, L raiz de 2. Mas o meu L agora é 4 raiz de 2. Multiplicado por raiz de 2, mesma coisa. Fica 4 raiz quadrada de 2 ao quadrado, quando multiplica os dois. E já que a potência está de 2 aqui, ele consegue sair da raiz. Fica 4 vezes 2 é igual a 8. Tá certo? Talvez. Bom, 8. Ah, olha que legal. Consegui achar todas as componentes desse lado. A medida dele completa, então, vai ser 8 mais 4 mais 2, que é igual a 14. Alternativa A. Ótimo. Vamos para a próxima questão. Essa aqui também eu acho que vocês precisariam saber algumas outras coisas. Acho que, na verdade, todas as outras. Vocês precisariam saber outras coisas. Bom. E ainda não apareceu ninguém. Olha, apareceu sim. Não. Acabou de aparecer alguém. Ai, meu Deus. Oi, Adriane. Oi. Tudo bem? Você é a primeira pessoa a entrar na sala. Eu tô bem sim, e você? Tudo bem também. A gente não se conhece, eu sou a Bianca, eu sou monitora da Frente B de Matemática. Não sei se você já tem alguma dúvida, algo que você quer minha ajuda. Eu tava com um pouco de dúvida sobre secção, secção externa, eu acho. O Secção professor passou, só que eu externa. não entendi muito isso. Alguma coisa em específico? Eu acho que tudo. Eu sou péssima em matemática, sabe? Não, relaxa, não existe isso de péssimo na matemática, você só não juntou as coisas ainda. É isso aí. Bom, deixa eu ir na parte aqui do livro que ele fala de secção externa. Eu não sei, o José ainda não me passou os slides que ele usou com vocês ontem. Deixa eu procurar.
Essa parte de sessão externa é da aula que ele deu essa semana ou você já tá um pouquinho mais pra frente? É da aula de semana passada, se não me engano. Da Da semana primeira aula que ele passada. deu pra gente. Beleza. Deixa eu ver. Sessão externa. Ah, entendi. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para chamar. Adriane, tem muito tempo que eu não vejo isso na minha vida, então nem me recordava do que você estava falando. Mas vamos lá. Bom, sessão externa. É um pouco complexo mesmo, porque você precisa imaginar uma coisa que não está ali no seu segmento, né? Então, como que se faria isso? Você precisa usar realmente as operações matemáticas. Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela. Me confirma se você consegue ver. Ai, meu Deus. Tô sim, tá dando pra ver. Ah, beleza. Então, aqui a gente tem razão de seção externa. E ele já até começa aqui falando, parece estranho, mas vamos dividir um segmento externamente por um ponto N. Dividir um segmento AB externamente por um ponto N em uma razão K é encontrar outros dois segmentos consecutivos, AN e NB, tal que AN sobre NB é igual a K. E o módulo dessa subtração aqui é igual a AB. Ai, meu Deus. Então, os segmentos AN e NB são chamados de subtrativos. E é o que ele mostra aqui, ó. AN, que é essa seção toda, menos esse pedacinho, é igual ao nosso segmento inicial. E AN sobre NB é igual a K. Aqui, pensa assim, uma razão externa, é uma seção externa. Mas é a mesma coisa que a gente pensasse que isso aqui fosse um segmento só, que isso aqui não fosse externo. É como se a gente tivesse o segmento inteiro, AN, e você fosse achar uma razão de seção interna com isso tudo. Vamos tentar uma coisa mais prática. Vamos ver como a gente aplica isso. Deixa eu ver se tem um exercício. Vamos ver se resolvido, ó. Um segmento AB de medida 10 centímetros é dividido externamente pelos pontos M e N na razão meio e 3. Beleza. Olha, percebe que quando ele é dividido pelo ponto M, ele tem uma razão meio. E quando ele é dividido pelo ponto N, ele tem uma razão 3. Então, ponto M está um pouco mais perto, né? Eita, não consigo clicar certo. Calcule a medida do segmento MN, que é o que seria todo, né? Então, como que a gente começa? Por essa mesma lógica que eu falei aqui com você agora. Percebe que a razão do M é menor que a razão do N. Então, o M está mais próximo de A e o N está mais próximo de B. Porque a gente considera aqui segmento AB como partindo do A e indo até o B. Beleza? Então, a lógica seria essa aqui mesmo. Você imagina o segmento AB com um ponto M externo e próximo do ponto A e o ponto N externo e próximo do ponto B. Percebe aqui
que o nosso M é uma razão, por isso que ele está do lado de cá. Se ele fosse uma razão menor que 1, se ele fosse maior que 1, ele estaria para o lado de cá também, mas ainda assim mais perto do segmento do que N. Por exemplo, se M fosse 1, ai, não consigo escrever aqui. Se M fosse 1, ele também estaria para o outro lado, para o lado perto do B, mas ele estaria um pouco mais perto do que o N, que é a razão 3. Então, o que Professora, acontece? Essa razão aqui é simplesmente a divisão entre essas distâncias. Então, a razão do ponto M, a gente começa como? A distância dele até o segmento. Então, vai ser o x sobre o x mais o tamanho do segmento todo, igual a razão que ele deu para gente. Fazendo essa brincadeira aqui, passando 2 multiplicando para lá, e o 1 multiplicando aqui, a gente fica com 2x é igual a x mais 10. Passando esse x, subtraindo para o outro lado, fica que x é igual a 10. E a mesma coisa a gente faz para o outro lado. A gente sabe o quê? Que a razão aqui, ó, é para o outro lado. Então, aqui a gente tem, primeiro, a medida do nosso n sobre a medida do... Opa! A medida do nosso y, que fica a razão. É assim que a gente consegue ver quando fica de um lado e quando fica do outro. Quer ver? Olha essas relações aqui. Quando o K é menor que 1, a gente viu lá em cima que ele está mais próximo dessa ponta de cá. E quando K é maior que 1, ele está mais próximo da ponta de lá. Beleza? Porque o que a gente faz, ó, AN e NB. Já aqui, quando ele está do outro lado, olha, a gente pega o AN primeiro. AN é o A até o N, que é essa medida de 10 mais Y. Já o NB é aqui, ó, NB, só o Y. Não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo agora, que é como não confundir esses dois casos. Porque aqui ele primeiro pega só a medida que ele está longe do segmento e depois no denominador ele coloca a medida do segmento mais esse tamanho. E depois ele pega ao contrário, ó. Ele pega a medida de tudo. Mas tá dando para entender, sim. Ah, perfeito. Então, continuando aqui. Aqui a gente sabe que a razão do ponto N é igual a 3, que foi o que ele colocou aqui. Quando a gente passa multiplicando para o outro lado, fica 10 mais y é igual a 3y. Então, passando, subtraindo aqui, a gente fica que 2y é igual a 10. Então, y é igual a 5. Beleza, a gente já descobriu o valor desses dois separados. Mas ele quer saber do segmento MN. Então, seria isso tudo, ó. A gente começa do M aqui, chega até o A, depois vai até o B, e depois continua até o N. Então, tem que somar isso tudo. Então, vai ser o valor de X, mais o valor do segmento, que é 10, mais o valor do Y, que a gente descobriu que é 5, a medida total, 25 centímetros. Eu não sei se você tem alguma dúvida específica disso, se você já tentou fazer alguma questão, porque realmente fica um pouco mais fácil de entender quando você tenta fazer. Adriane, te perdi. Ah, provavelmente. O conceito é um pouco estranho, sim, de entender, porque não é uma coisa que a gente usa muito, né? É um pouco mais abstrato.
pensar nessas coisas de um lado para o outro? Ah, por nada. Você tem mais alguma dúvida? Aproveito que agora é aula particular. Ah, eu vi agora a sua pergunta aqui em cima. Desculpa, eu não estava vendo a tela. O módulo é o que... Ai, não estou compartilhando de novo. O módulo seria quando a gente desconsidera o... Quando a gente desconsidera o valor desse aqui, se é positivo ou negativo. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de módulo, quando tem essas duas barrinhas. Então, aqui, não importa se esse resultado dessa conta aqui, dessa subtração, der positivo ou negativo, quando a gente coloca ele dentro dessas duas abinhas, que é o módulo, esse resultado vai ser necessariamente positivo. Vou te dar um exemplo. Deixa eu ir aqui para uma... Como eu faço? Ah, eu quero apagar isso tudo. Preciso de um canto. Bom, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quero... Tem essa subtração aqui, 2 menos 5. O resultado disso, a gente sabe que é menos 3, que é um número negativo. Quando eu tenho isso num módulo, eu sei que por mais que esse resultado da subtração tenha dado negativo, ele vai ser positivo agora. A única coisa que o módulo faz é garantir que o resultado de tudo que está aqui dentro seja positivo depois. Se o resultado que estava aqui dentro já era positivo, não vai mudar nada, vai continuar sendo positivo. Mas se ele é negativo, ele vai se tornar positivo. A gente usa bastante o módulo para tratar de distâncias, coisas que na prática a gente sabe que não tem como ser negativo, sabe? Por exemplo, porque quando a gente fala de uma coisa na matemática, na física, a gente sempre leva em consideração o referencial. Por exemplo, nos problemas de física, você vê, eu tô saindo da minha casa, vou até o supermercado, percorro uma distância de 20 metros. Nesse enunciado, eu estou considerando que a minha casa é o meu ponto zero e o supermercado é meu ponto mais 20. Quando eu faço a volta do supermercado até a minha casa, eu estaria saindo do ponto mais 20 e indo até o zero. Né? Então, se a gente faz o deslocamento, seria 0 menos 20, que daria que você percorreu uma distância de menos 20 metros. Mas você sabe que não foi isso. Você andou os 20 metros para ir, andou os 20 metros para voltar. Então, o módulo aí da sua volta teria dado positivo também, por mais que o resultado, quando você diminui o 0 menos 20, dê negativo. Entendeu? Não sei se foi um exemplo muito prático, mas é o que eu consigo pensar. Mas é basicamente isso. O módulo serve para deixar tudo que está ali dentro positivo. No final. No final, você resolve tudo que está ali dentro do módulo. No final, o resultado vai ser positivo. Ah, beleza. Mais alguma dúvida, Adriane? Você pode ficar tranquila, se não tiver agora, se quiser dar uma pensadinha. Temos tempo ainda. A gente também pode bater um papo, se você quiser. Você falou que não se acha muito com aptidão em matemática. Você pretende prestar vestibular para qual curso, para qual área? Por incrível que pareça, eu quero fazer arquitetura. Ah, que bacana! Letras. Nossa, quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer arquitetura também, mas acabei mudando de ideia depois. Eu não tinha uma alma tão livre naquela época. Mas é legal, legal.
O bom da arquitetura é que você vai usar muito essa matemática prática, né? Aqui a gente vai ver aqui nessa disciplina, que é a parte de geometria. Depois que começar a fazer sentido, engrena mais rápido. É, realmente. Fica mais fácil de entender as outras coisas. Sim. Bom, então se você tiver alguma dúvida, você me fala. A monitoria normalmente vai das 3 até as 4, mas quando tiver um volume maior de alunos e de dúvidas, a gente vê de estender esse tempo. Tá, mas por enquanto tá sem dúvidas agora. Perfeito, Adriane. Eu entendi Ótimo. também sobre a explicação sobre ficção. Muito obrigada, viu? Por nada. Só mais uma coisa que eu comecei, na verdade, eu comecei o vídeo, porque eu estou gravando essa aula. E não tinha ninguém. Aí eu já fiz a minha apresentação para ninguém, só para deixar gravado lá para vocês depois, que vocês vão ter acesso a esses vídeos. Se você tiver alguma dúvida, você pode me contactar nesses dois no meu telefone, que é esse aqui, 16 98206 9236, ou por e-mail, que é Bianca Groner, @gmail.com. Em breve, espero conseguir organizar esse quadro virtual melhor para ficar melhor para vocês entenderem. Mas se tiver dúvida, Tá bom. só entrar em contato comigo que a gente resolve. Ok. Muito obrigada, viu? Por nada. Tivemos um aluno, gente. Que bom, Adriana. Muito obrigada pela participação, de não ter me deixado falando sozinha. Muito bem. Bom, acabaram as questões que eu tinha para resolver hoje. E é isso, gente. Vai ser assim. Eu não vejo essas coisas há um bom tempo, mas sempre gostei muito de matemática. Então, se eu não souber responder, vou pesquisar e vou retornar para vocês. E a gente vai fazer o melhor possível para ninguém chegar no final do ano com alguma dúvida muito gritante. E aos poucos a gente vai pegando o jeito aí da coisa. Bom, vou ficar aqui mais uns 7 minutinhos para ver se aparece mais alguém. Poxa, aluno, vocês perderam a oportunidade de papear comigo agora nessa sexta-feira. Pelo menos parou de chover. Se vocês estivessem presentes aqui, vocês iam me ver falando, me gabando que a minha sobrinha nasceu essa semana. Então, eu sou tia agora, uma tia muito babona. E agora eu fico grudada no meu celular para ver quando meu irmão vai mandar mais vídeos dela, que eu tô apaixonada. Agora eu tô vendo o chat aqui que a Adriana escreveu uma coisa que eu não entendi, eu não tinha visto. É mais fácil entender uma cursiva russa do que essas sessões. Agora eu entendi. Eu acho que eu nunca vi uma cursiva russa. Bom, diz ela que entendeu agora, então talvez eu precise aprender as cursivas russas agora.
Gente, comprei uma mesa digitalizadora para arrumar essas aulas de vocês, para conseguir resolver as coisas aqui. Mas eu ainda não sei mexer direito, então acho que até a próxima eu vou pegar o jeito e a gente vai deixar esse negócio mais bonito. Bom, últimos 5 minutos, eu acho que ninguém vai aparecer. Então, eu vou terminar a gravação e vejo vocês na semana que vem. Espero que vejo vocês na semana que vem. Espero que alguém de vocês apareça para me dar pelo menos um oi, igual a Adriane. Muito obrigada, Adriane. Bom, é isso. Nenhum apareceu. Vou ficar desse jeito mesmo. E até mais, galera.